Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Podia arrumar alguma coisa pra eles fazerem lá, que eles estão soltos, livres. Daqui a pouco o ranking da Pascoal Records. Roger. O que tem, Roger? Acertou o Corinthians oficialmente, Acertou Pascoal. o Corinthians. Não, putz, qual o Roger? O fez um técnico do acertão Palmeiras? aí. O Roger Gente, já estava acertado. Presta atenção. O Pascoal, às vezes ele dorme. Vai ter apresentação, vai ter Não, entrevista. não tô. O Guilherme Arantes, quando fez aquela música, ele fez baseado no Pascoal, né? Eu vivo sempre no mundo da lua. Eu gosto daquela outra. Qual é? Pluft, Plact, Isso é Raulzito. Maior composição de Raul. E aí o Corinthians acaba de... Não, lava a boca com creolina, fala do Foi Raulzito. ele que fazia todas as letras. Olha, nós vamos agora vou mostrar aqui, o Corinthians já tem aí um vídeo legal pro Roger. Roger foi anunciado oficialmente agora há pouco como jogador novo centroavante do Corinthians. Vamos ver aí, mano. Que legal, emocionante. Bacana. Nós conhecemos a Júlia, né? É emocionante. Eu que tive o prazer de entrevistar, fiz uma entrevista com o Roger ano passado, muito legal. Eu falo pra vocês, ô Pascoal, ele está realizando um sonho da vida dele. No dia que ele estiver no ar, ele deixar eu contar, aí vai estar aí o Sormani, a testemunha que estava do lado, aí eu conto. Mas ele realizou o sonho. O que foi, Pascoal? Emocionou, né? Arrepiou. Emocionou. É duro, cara. Emocionou. É duro pra gente. Eu, então, fico... Negócio de E a filhinha do Roger é um doce. Filho. É brabo. Agora, o Roger ele só não pode botar toda essa vontade que ele tem de jogar no Corinthians, o sonho dele de jogar no Corinthians, na frente dele jogar no Corinthians. Ele só tem que jogar no Corinthians. Porque se ele ultrapassar os limites que ele mesmo se determinou, ou que ele mesmo imagina, isso pode ser ruim para ele. Ele adora o Corinthians, ele é corintiano, que isso seja para ele uma referência para ele aplicar só o que ele sabe fazer, que é jogar futebol e vai jogar pelo Corinthians. A satisfação dele de vestir a camisa do Corinthians, essa é imensa. Ele vai ser muito feliz vestindo a camisa do Corinthians, mas ele só tem que jogar futebol. Ele não pode querer fazer mais do que ele pode, porque aí ele não vai conseguir jogar. Roger, seja realmente feliz no Corinthians, é o que eu posso desejar para você. Nem preciso falar nada, né, do que eu acho que Olha, você pode evoluir, do jeito que a gente gosta de você. O maior campeão brasileiro manda aqui bem, sou palmeirense. Mas é muito emocionante, legal demais, rivalidade à parte. Não tem como não se emocionar. E não tem como você torcer contra o Roger. Não dá. É, a gente conheceu, a gente teve a oportunidade, o Benja mais do que eu ainda, eu vi uma vez só. E ver a família, a pessoa que ele é. Aí, Pascoalzinho. É brabo. Tá aí, mano. Felicidade ao Roger, que ele tenha toda a sorte do mundo no Corinthians. O Mano foi, pra quem não sabe, o Mano foi idealizador da frase, cadê o 9? O Mano que idealizou, o Mano que fez campanha, virou um viral aí na internet. Foi. O Mano, cadê o 9? Chegou o 9, tá feliz? Chegou o 9, chegou o 9. Vamos dar ênfase no artigo aí, porque o negócio é o seguinte, o Roger, ele é um cara que... Só um minuto. Ele tá falando, você pode dar um sorriso? Que é ruim ele tá falando, você tá com essa cara olhando para parecendo uma carranca, velho. Você tá no planeta... Eu preciso ficar aqui dá um sorriso, porque velho. o Roger vai jogar Quer ver? O Mano tá falando, quer ver? Vamos lá. O negócio é o seguinte, o Roger é o cara mais próximo do que a gente tem hoje no Brasil, Olha aí. que se assemelha ao estilo do Jô. Você pode contestar a qualidade de um e de outro. Você pode falar, mano, mas o Roger, ele não lembra absolutamente nada do Jô. O estilo de jogo lembra. O Roger hoje, ele tem uma característica que o Júnior Dutra não tem e que o Casim também não tem. Eu acredito, Benja, que o Corinthians acerta em cheio nessa contratação. Era um jogador que não estava sendo utilizado no Inter e eu acredito, até pelo fato dele torcer pelo Corinthians, que ele dará muito certo no clube de Parque São Jorge. Ou então de Itaquera, como o senhor gosta de falar.
Ou então do mundo, como o Brasil gosta de citar. Nossa senhora. Você sabe, Flávio, fala, o Faz Corinthians é do 2 mundo. semanas que nós estamos Fala, falando Flávio do Roger, Gomes, não tem mais o que recalcado. falar do Ele foi Roger. anunciado hoje. Recalcado. Sim, Cara, mas do governo. o contrato foi anunciado ou foi informado ontem. Custa você A contratação aplaudir anteontem. a melhor contratação do sondagem futebol brasileiro antes até de agora. ontem. Tem que fazer uns exames Olha médicos. lá o Roger, olha lá o Passamos aqui Roger. um dia realizando o sonho mostrando dele. o O Flavinho ele é único muito gol que anti, ele cara. fez no ano. O Não, Flavinho ele é muito anti. O Roger, ele é um exemplo de ser humano. Ele superou um problema muito grave. Ele abandonou momentaneamente a profissão para se tratar. E você nem assim se comove, cara. Você é muito anti, isso ele cara. fez no Você ano é muito passado, anti. bicho, quando ele saiu do Botafogo e foi pro Internacional, e nós não ficamos aqui batendo bumbo pro cara, entendeu? Batemos sim. Não, senhor. Como não? Como não? Na desse oportunidade jeito, de entendeu? Agora sermos só porque sim. o cara Não, foi é pro que- Corinthians. Não, é porque ele realiza um sonho Ok, de jogar no ok, time que bacana. ele sempre quis jogar. Ele é corintiano. Legal. Ele não esconde isso de ninguém. Não esconde isso de ninguém. Vocês Então, querem- ele realiza um sonho, eu acho que isso é legal. Meu, tudo é ruim. Acho que, eu acho, Vocês querem que eu faça o quê? Que eu legal. chore? Não vou chorar. Porque eu acho legal. Gente, tá cheio de jogador que é Não, corintiano dá um e vai jogar no sorriso. Corinthians. Quando você falar, custa dar um sorriso. Sabe, pô, é Você vê legal. a Eu ganho pra isso? E Tá bem. no meu contrato? E bem. Pra rir? Pra sorrir não tá. No meu contrato não tem nada escrito Então, smile. mentiram pra No mim. meu contrato é em inglês. Então mentiram pra mim. O seu contrato é em inglês? É. Não, mas, ô Benja, Nada falando de sério aí, ó, só cabe ao Roger fazer com que ele dê certo no Corinthians, porque o estilo de jogo do Corinthians favorece muito o Roger. Favorece muito, Pascoal. Muito, do O pivô. Corinthians é um time ali que Vocês estavam utiliza achando que o demais Corinthians ali ia jogar com o centroavante. Casim, né? Não, imagina. Vocês Ninguém estavam achou, não, achando. Imagina. Aqui, ó. Casim aonde? Olha lá na ponta esquerda ali, ó. Imagina, que casinho. O Corinthians tem Agora, jogado sem centroavante. O Roger tem 30 e... Ponto esquerdo é Quantos você. anos? 34, não é isso? 33. Menos ainda, 33. 33, mais bem 32. informado. 33 anos. Novinho, pode Realiza falar. o sonho dele de jogar no Corinthians. Acho ótimo pra ele, bacana e tal. Agora, a esperança que o corintiano está depositando, que vocês estão, do jeito que vocês estão falando, eu fico sabe- me perguntando por que não jogou antes Eu do vou Corinthians. falar igual pra você. Eu vou falar igual pra você. Um mano deu uma... Não jogou porque o Internacional fez uma Humano. proposta de um ano a mais de Não, eu tô contrato. falando de antes, muito antes, muito antes. olha E aqui. um salário Mas melhor. Ele mesmo fez uma Muito autocrítica da carreira dele, Flavinho, dizendo que ele não teve um comportamento profissional. Sabe o que ele falou Há uns aqui com o tempos. Benja? Ele falou no Ele programa falou do aqui com o Benja. Benja que o que ele fez no São Paulo era vergonhoso. Ele falou. Ele não queria jogar. Ele falou não queria jogar. Ele falou Ele isso. falou, não queria jogar. Quando sai a Eu falei, relação do pessoal que ia pro jogo, Fica bravo. fala, "Pô, se eu tô no jogo, caramba, gente, né? Precisa tomar muito cuidado aí. Agora você falou uma coisa verdade. Porque o Mano falou, pô, não chegou 9, chegou o 9. Calma. Acho que tá um certo exagero. Calma. Ele queria ser uma- Futebolisticamente falando, o O Roger... anticorintianismo dele te contagiou. Não. O Roger é meu amigo há muito tempo, adoro o Roger, estou super feliz por tudo que acontece na carreira dele. Pô, adoro ele. Vou torcer em dobro agora para ele dar certo. Mas pera só um minuto. O Roger teve, ano passado, o melhor ano da carreira dele. Exatamente. Aos 32. Ponto. O Roger estava aí, ele inclusive chegou a falar no Aqui com o Benja, que estava pensando em parar, uma certa altura aí. Então o Roger no Botafogo teve um momento dele bom. Ponto. No Inter, não. Por que? Aí eu agora vou te responder. Por que tem esse negócio todo? Aí cada um vai interpretar de uma forma, mas o Roger é um cara com uma vida, com uma coisa. Esquece agora o mundo do futebol. Vamos para o mundo fora do futebol. Roger é um cara fantástico, com uma história de vida, com problemas que ele superou. Isso tudo, ô Flavinho, é Cria uma impossível. empatia, cria uma empatia. É impossível que você não crie. Sim. Por exemplo, você vê aqui torcedores do Palmeiras falando, pô, que emoção. Claro. Se E chega ele jogou hoje. no Palmeiras também. Se chega hoje o ceifador Jogou. no Corinthians São Paulo falando no assim, Palmeiras. ninguém vai falar. Mas Não o tem Roger essa- sim. é um cara que gera essa empatia, essa simpatia. Então, É melhor diferente. ainda. O Jô Melhor chegou- ainda. O Jô, que era do Terrão, chegou no Corinthians, pô, nem videozinho teve, porque os caras não queriam ver ele pintar Não, e de teve olho. gente Jogou que pra nem caramba. gostou, né? Hã? Teve gente que não gostou. Normal. Entendeu? Então, não é que chegou o 9. Chegou o Roger. Que nós vamos torcer para que tudo dê certo para ele. Dará. Não, espero e torço muito. Agora, o grande ano do Roger foi quando? O ano passado no Botafogo, a partir do momento que ele mesmo disse no seu programa, quando ele se conscientizou do futebol. Não, mas é que Incrível dentro- isso, né? como eu sou sempre ele- o advogado do diabo, quando ele eu sou o antipático da mesa, eu assumo você não é um eu antipático. assumo essa posição sem nenhum tipo de Mas problema. por que você tá é que, se é que não, é que auto-acusando? o mano pega e fala, não é que chegou um 9, chegou o 9. Aí eu fico com aquela cara feia que eu tenho, porque eu fico falando assim, que centroavante é esse que o Corinthians contratou, que eu não conhecia? Porque é o 9.
O 9. Vai começar. O Roger, Ele é o- eu duvido que ele ele é não o consiga correr Ibrahimovic, 20 passos em ele é o linha reta. Cristiano Se ele conseguir Ronaldo, fazer isso, ele vai encher de fazer gol, Pascoal. Então, assim, claro que eu desejo Conseguirá. o melhor possível a todo mundo. A todo mundo. Eu não desejo mal a ninguém. E é claro que a história do Roger, ela gera uma empatia muito grande de todo mundo do futebol. E vou te falar, na pelo- estreia já marca gol. Tá bom. Na estreia já vai marcar gol. Agora, se não é minha função aqui ficar, sabe? Você vai dizer que você não torce pra ele? bandeirinha. Você vai dizer que você não torce pro cara se dar bem no Corinthians? Acabei de falar. Se você não prestou atenção. Não, você fala às vezes com Eu acabei de falar. duplo Eu não sentido. torço pra ninguém se dar mal. Nunca. Ah, Também não torce falou. pra se dar bem. No futebol, no esporte. Não torço pra ninguém se dar mal. Não torço pra ninguém se Não é machucar, verdade. Pra ninguém Eu tenho uma quebrar história perna. aqui que o Michelete me É, passou. mentira. De Fórmula 1. Não, imagina, você tá louco. Imagina, nem brinca com Satoru isso. Nakajima. Não, também não. Imagina, com o piloto, muito menos, porque piloto, quando acontece alguma coisa errada, o cara pode não, se mas eu machucar. falei nesse sentido, né? Então, eu não torço pra ninguém se dar mal, não é isso. Mas eu não consigo imprimir as minhas impressões sobre esse jogador esse entusiasmo todo só pelo fato de o cara gerar empatia. Só isso. Não é o centroavante. Se fosse o centroavante, estaria na É o cara, fato, Flavinho. Flávio, o fato Roger de vai gerar, deitar o cabelo torcedor do fala fato de Corinthians. gerar a empatia Matar nos pau. torcedores do Corinthians, isso já dá a ele uma situação muito mais tranquila. Porque se ele... Do que, por exemplo, com o Casim, do que com qualquer outro atacante. Claro. Entendeu? Do que daria com o Gilberto, provavelmente, né? O Gilberto também. Ou até o ceifador, não sei. Porque com ele Claro fez que há uma quase a empatia, mesma claro coisa que que isso fez o ajuda, Gilberto. legal. A mesma situação do Gilberto foi vivida Desejo pelo o Roger. melhor- E a o melhor torcida do possível Corinthians pra ele. aliviou. A torcida do Corinthians nem levou em consideração. Por quê? Porque ele tem essa marca. E eu acho que isso vai ajudá-lo no Corinthians. Sim. Vai dar a ele uma situação. E o Mano tem razão. Se ele conseguir fazer basicamente o pivô e as bolas chegando na área do jeito que chega na área do Corinthians, 2 cabeçadas dele ele faz um E outra, gol. Pascoal, o Roger, pela característica que ele mostrou no Botafogo, Flavinho, é um cara que não costuma desperdiçar chances. Ele pode perder a primeira, perder a segunda, na terceira ele guarda. E a bola, ela passa muito na frente da área ali. Então Mas é fico me verdade. perguntando por que é que o Corinthians realmente não dobrou o salário dele quando ele foi pro Porque não Internacional. tinha condição, Flavinho. Não é? tinha condição. Sabe? Não tinha condição. E agora 6 meses. Mas, ô Flavinho, aquele período que o Corinthians ele fez uma proposta pelo Roger foi no período de recuperação do jogador. Ninguém sabia o que ia acontecer Não, ao não, certo. não, não. O Corinthians tinha feito a O Corinthians fez proposta antes. ia levar, Então, depois manteve. E aí, exato. E aí Depois o Inter manteve. foi lá e ofereceu o dobro. E o Corinthians. Agora, Porque se acreditou no potencial do se cara. é tudo isso, o Corinthians tem de bancar. eu Mas, acho. ô Flavinho, o tudo Corinthians bem. ele tá bancando hoje o salário que ele tinha no Inter. Olha aqui. O Corinthians ele não tá tirando Não, Olha nada. isso que eu aqui, tô olha falando. aqui, olha aqui. Chegou 6 meses atrás. Olha aqui, para. Você também, às vezes... Não, porque aqui você assim, tá- ó, você nossa, quer- vocês querem que eu Baita me antes. derreta. Ó, deixa eu falar um negócio pra você. Quer? Você chegou a... Olha pra mim. Você... Tô vendo você ali. Não. Então não fala. Tá bom, vai, Bom, fala. Você chegou a ver um vídeo de promoção do jogo Paraná Clube Corinthians domingo? Vi. Olha que sacada. Você viu, mano? Não. Você viu o Silva JR? Não. Viu, Sormani? Os caras do Você Paraná viu, Fábio? fizeram. Os caras do É Paraná fizeram. muito legal. sensacional o Vamos ver. vídeo que o pessoal provavelmente do marketing, de comunicação do Paraná Clube fez para chamar o jogo domingo Paraná Clube Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Sensacional. Olha só, Sormani. Vamos lá. É longo. No dicionário, cara, louco é substantivo. Mas pra mim, mano, é adjetivo, tá ligado? Adjetivo porque louco é pra poucos. É pra quem merece. No futebol tem até os mano que são conhecidos assim, sabe? Sensacional. Bacana, Bom bem pra legal. caramba. Bom pra caramba, não é? Não é uma sacada legal, né? Gostou? Ah, eu gostei principalmente do texto, né? Porque o texto vai ao encontro do que eu acho, né? Eu acho exatamente isso. Que a mídia poderia se dividir um pouquinho mais Viu, Flavinho? no seu vocês. papel de informar e debater as coisas. Porque você ficar debatendo e informando só de 3 ou 4 times o tempo inteiro, haja saco. Haja saco. E isso é um desrespeito com os outros times que compõem um campeonato ou que fazem parte de uma federação ou de uma confederação. E isso nós, da mídia, temos culpa disso. Nós temos culpa. Esse texto é brilhante. É fácil fazer o que a torcida do Corinthians faz? Não, não é fácil. Mas, É mais fácil. tudo bem, vai. Quem torce pra time Exato, pequeno exato. sabe como é que é. É Quem torce pra time pequeno, que não aparece na mídia, que ninguém dá bulhufas pra esse time, que não tem absolutamente nada. E quando ele no texto fala assim, que a gente sabe que não é 11 contra 11. Não é mesmo. Nunca é. Nunca é. Em tom jocoso, o Mano fala um negócio aqui que é verdadeiro. Na dúvida, pro grande.
É assim que funciona mesmo. É assim que funciona mesmo. Então, na dúvida, é pro grande. A mídia nunca é do pequeno. A arbitragem nunca é do pequeno. A arquibancada nunca é do pequeno. É duro ser pequeno. É duro. É duro você combater tudo isso. Ser grande, com apoio da mídia, é legal. É legal. Bacana. Mas eu queria ver ser grande sem o apoio da mídia. O Santos, por exemplo. Você falou uma frase... O Santos não tem apoio nenhum da mídia. Nenhum. Tem 3 campeonatos de Libertadores, 2 campeonatos mundiais e é o maior time desse país. E não tem o apoio da mídia. Isso é difícil. Isso é duro. Eu quero ver ser grande jogando no litoral de São Paulo e não tendo apoio nenhum da mídia. Pode rir, Beijo. Não, que o Michelete não para de falar aqui. Não tô rindo de você. Não tem problema. Olha aqui, mas quando você falou uma frase aí, o Flavinho sentiu o golpe. Não sentiu golpe nenhum. Quando ele falou, é duro ser pequeno. Olha aqui, o Luiz Felipe da Silva fala, sou gremista e desejo todo sucesso pro Roger. Emocionante demais o vídeo da filha do Roger. Chorei muito aqui. Deus abençoe o Roger e a toda a sua família. Fernando Caetano com informações da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos lá. Olá, amigos dos canais Fox Sports. Sem vencer há 3 jogos, o Palmeiras terá mudanças para enfrentar o Internacional nesse domingo no Pacaembu, já que haverá shows no Allianz Parque. Na defesa, o zagueiro Edu Dracena entra no lugar do Thiago Martins. No meio-campo, o Moisés está sendo testado na vaga do Lucas Lima, já que o Guerra, que entrou bem nas últimas partidas, se recupera de uma inflamação no quadril e foi vetado pelo departamento médico. E no ataque, o Borja, recuperado das dores no joelho, retorna à equipe titular do Palmeiras. Hoje, depois do treinamento fechado, o técnico Roger Machado concedeu entrevista coletiva. A pressão pelos resultados ela vai acontecer sempre, né? E se nesse momento, né, a gente ligou a luz de alerta pelos 3 últimos resultados, né? Se nós vencermos no final de semana, nós também teremos 3 resultados de invencibilidade, né? O futebol ele requer respostas imediatas, né, aos momentos de instabilidade, né? E sempre um próximo jogo nos dá a oportunidade. Então, não muda muito, né? O ambiente externo, né, que a gente sabe que movimenta um pouco mais no que diz respeito, né, à pressão pelos resultados, não pode interferir no nosso dia a dia e não interfere, que a gente não permite, né? A provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Internacional deve contar com o goleiro Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa. No meio-campo, Felipe Melo, Bruno Henrique e provavelmente Moisés. E a linha ofensiva com Dudu, Keno e o Borja, recuperado das dores no joelho, retornando à equipe titular. Da Academia de Futebol, Fernando Caetano com informações do Palmeiras para os canais Fox Sports. Ô, Pascoal, a gente viu as informações do Fernando Caetano, agora pintou uma notícia meio estranha também, né? O Bruno Henrique, daqui a pouco nós vamos falar, o senhor tem informações do Bruno Henrique do Santos. Olha, o Bruno Henrique do Palmeiras, que notícia estranha, né? Uma suspensão de 1 ano, mas diz que ele não pode ir na Itália. Aqui pode? Não, é bom contextualizar isso aí. Eu entrei em contato com 2 advogados especialistas em legislação esportiva internacional. A Federação Italiana ainda não comunicou à FIFA. Como é por período e não por jogos, a FIFA comunica a CBF e ele também não pode jogar no Brasil. Mas explica antes qual o motivo da suspensão. Por um problema de falsificação de documentação para a cidadania italiana. Né? Isso não foi só com ele, tem um pacote de jogadores, tem um pacote de jogadores envolvidos nessa situação. Inclusive o Dida teve esse mesmo problema quando jogou no... Isso não tem o menor cabimento, hein? Não. Convenhamos. Com quem? Se o cara pegou, sei lá, falsificou um documento, agora o cara vai ser impedido de trabalhar, ele que não entra naquele país mais. São duas... Isso é uma situação. A Itália não aceita mais o Bruno Henrique. Essa é a situação... Porque quando ele veio pra cá, ele falsificou o documento. Ok. E vai impedir o cara de trabalhar? É a situação esportiva. Que isso, a Federação Italiana expediu um documento. Acho que a gente tem até aí uma cópia do documento que foi expedido pela Federação Italiana,
dizendo que ele está punido por 1 ano. Agora, eu entrei em contato hoje com 2 advogados, especialistas em legislação esportiva internacional, e os 2 me disseram a mesma coisa. A Federação Italiana comunicando à FIFA, por ser por período, o jogador não teria condições de atuação no Brasil. Mas isso, ao que a gente sabe, até agora não foi feito, porque a CBF também não comunicou o Palmeiras de nenhuma iniciativa. Eu já ouvi gente do Palmeiras, e até ontem à tarde, quando saiu essa notícia, entrei em contato com o pessoal do Palmeiras. O pessoal do Palmeiras estava muito tranquilo, achando que não atingiria o jogador atuando no futebol brasileiro. É bom lembrar que o Dida jogou depois do futebol brasileiro, mas ele entrou com uma liminar para atuar. Ele jogava com um efeito de uma liminar. Então, não sei se o Palmeiras vai conseguir essa liminar, o que será feito e o que será apresentado pela Federação Italiana à FIFA. A gente tem que aguardar os próximos dias. O fato é que ele tem condições de jogo para esse final de semana, até hoje às 19 horas. Se a CBF não colocar nenhuma nota, nenhum óbice na inscrição do jogador, ele terá condições de jogo até às 19 horas. Depois disso, só na segunda-feira que teremos aí uma decisão. É uma situação muito delicada que está sendo vivida pelo Bruno Henrique, que estava agora sendo titular do time do Palmeiras. Quanto ao Guerra, o Guerra teve uma trombada com o Michel Bastos no treino. O Michel Bastos machucou a coxa e ele machucou o quadril. Ô, louco. Impressionante. Uma bela trombada. O pessoal do Palmeiras achava... Sabe aquele negócio? Não, ele vai sair do treino, daqui a pouco ele volta. Passa ali um spray e tal, o cara vai voltar. Não foi bem assim. Não foi bem assim. E tanto que o Moisés está escalado para a partida desse final de semana contra o Internacional no meio-campo. Mas o Moisés entrou no lugar do Lucas Lima. Então, o Guerra entraria no lugar do Lucas Lima. Ah, entendi. Então, o Moisés está entrando no lugar do Guerra, que entraria no lugar do Lucas Lima. Então, o Moisés ficou com a posição. Quer dizer, nem assim o Lucas Lima ficou no time. Nem assim, passou a ser a terceira opção. Pascoal, o Inter foi eliminado ontem pelo Vitória, né? O jogo foi para decisão por pênaltis. O que você está falando? Por causa do Mano. Ah, o que é isso? Mano, Você sai do Palmeiras para falar agora do quê? Não, porque do Mano. Não, porque quem perdeu do Mano. Quem perdeu o primeiro pênalti foi o Nico Lopes. Até aí o Zico também perdeu o pênalti, o senhor não usa o mesmo critério para falar do Zico. Você está comparando o Zico? Não, eu tô comparando situações. Vou ignorar. Tô comparando situações. Vou ignorar se colocar comparando Zico situações. e Nico Lopes na mesma frase. Porque hoje na academia eu dei uma porrada nele aí, verbal, Pascoal, porque eu não bato em ninguém, viu, Sormani, também? O Palmeiras pega domingo. Calma, gente. Foi assim, foi nesse naipe. É que aí ele não tem argumento. Ele quase caiu da escada com o cruzado verbal que você tomou hoje. Sobre? A respeito do Nico Lopes. Ele falou, você não fala do Nico Lopes, em jogo decisivo ele pipoca. Aí eu usei o exemplo do Zico. Eu falei, o Zico perdeu um pênalti, o senhor não usa esse termo para falar do Zico. Primeiro que eu não falei que o Nico Lopes pipoca, eu falei que ele perdeu o pênalti. Não, o senhor usou um termo pejorativo. Eu falei, ele perdeu o pênalti. Se não foi pipoqueiro, foi algo parecido. A única coisa... Olha a carreira do Zico. A única coisa que você pode colocar o Nico Lopes é para tirar foto com o Zico. Não, pelo contrário. O senhor segue o Nico Lopes. Eu acho que o fator, o que vai desencadear uma reação é na quarta-feira contra o Boca Juniors. No domingo, acho que as coisas serão mais difíceis, mas até a quarta-feira não vai ter nenhum fato novo. O Palmeiras vai depois para a Argentina para jogar contra o Boca e acredito, mesmo... O jogo domingo é... Contra o Internacional em Pacaembu. Jogando no Pacaembu. E depois o Palmeiras viaja para o jogo contra o Boca na Argentina. Não é o jogo Você falou Pacaembu. O seu, o nosso Pacaembu. Não, esse é um nome que eu não... Pacaembu. Esse é um nome que eu não posso errar. Eu tenho direito de errar, porque foi o primeiro jogo que eu assisti na minha vida, foi no Pacaembu. O meu também. Né? O meu foi no Canindé. Quanto é o seu? Quanto é que O foi? meu foi no estádio do Estrada. O primeiro jogo que o Sven foi no Pacaembu, Portuguesa e Corinthians. Quanto foi? 5-1 pra nós. Fora o baile. 3 gols do Enéas. Nossa, o que o Enéas fez aquele O diabo? senhor foi primeiro no Canindé? Português e Santos, 1985, acho 2-0 Santos, gol de César Ferreira e Juí. Lembra do Juí, não? Vi lateral direito. O Sormani colocou, como outro dia fez uma seleção aí, colocou um dos 20 maiores jogadores do Santos. E só para concluir esse assunto, acho que no fim de semana não acontece nada, a coisa se encaminha mais para o meio de semana, o jogo contra o Internacional, contra o Boca Juniors, porque é Libertadores da América e o pessoal lá no Palmeiras está muito atento ao que vai acontecer na partida contra a equipe do Boca. Contra o Internacional é início de campeonato e mesmo não tendo uma partida primorosa, um jogo bom, alguma coisa, um horror contra o Botafogo, para dizer o português bem claro. Vai poupar alguém nesse jogo? Não, vai todo mundo.
Vai todo mundo. Aí depois joga lá, machuca Uma semana alguém lá inteira de treinamento, vai poupar mas o quê? aí machuca aí, como é que Semana vai fazer inteira treinando, descansando, quem tinha que Não, descansar. tem que poupar, não, tem que botar pra jogar mesmo. É o quê? trombada, mas Bota pra jogar, Não é caderneta de bota pra jogar. poupança? Quem poupa é caderneta de poupança. Que conversa é essa? Vai poupar. Ah, nós vamos poupar. Olha lá o Inter. Bota pra jogar, isso aí. Lembra, Pascal? E a poupança Bamerindos continua numa boa. O Kaique que falhou no primeiro jogo, É, veio lá em isso que eu Porto ia Alegre, falar. ele foi herói do segundo. Foi a redenção Fora dele, os dois né? pênaltis que ele conseguiu Não tô defender na... sacaneando, mas olha o pênalti que o Nico Lopes bateu. Esse, Dá uma olhada. esse aí. Ah, pelo amor de Foi nojento, foi Deus. Não ridículo. pode. Mas O cara foi não bom pode pro bater no meio do gol. Foi bom pro Não pode. rapaz, pro Kaique se Redimir, se né? redimir, né? É, Porque fora as duas semana defesas passada que ele vacilou, acabou falhando lá em Porto Alegre, no Beira-Rio. Fora as duas Balançou defesas. na hora, que- bateu o quem pênalti fez o lá. gol O cara que balança precisa se garantir. Mas quem, velho. Fazer o gol. quem Mas classificou foi o Neilton. Fora as duas defesas que ele fez aí na cobrança de pênaltis, ele também foi bem durante o jogo. Puxa Ele aquela pegou com o uma pé. bola Ele é bom pra- goleiro. Aquela com o pé. Mas o primeiro Ele jogo foi bem lá em Porto contra o Alegre Flamengo foi mal, também, né? inclusive, no final de semana Ele pelo é bom, é Brasileirão. pra brigar. Que Ele aquele é bom jogo, goleiro, Pascal. no jogo do ele só Vitória, foi dos mal dois Vitória e naquele Bahia, jogo. ele saiu. E o Nico ficou Lopes? um valente. Nico Lopes perdeu o pênalti, o Internacional Acontece. perdeu a vaga. Foi o único que perdeu, Ué, inclusive. Mas você viu a evolução Onde? no Inter? Pouco. Ah, pouco. Aqui tem pouco. Senti O Inter tá maldade. lascado aí. São O Inter Paulo tá- evoluiu pra caramba. O Inter não Não, evoluiu. o Internacional, gente, é outra coisa. Tudo bem. É outro que tá com aceitar. técnico. Tô só Tem que perguntando se aceitar, tem outro Outro que tá evolução com no técnico Inter. muito jovem, né? O Claro. Internacional, O Helman? Tem nome de maionese. Helmas. Hellman. Olha lá, esse é o pênalti que classificou o Neilton. Vitória. Neilton. E o Corinthians que pega o Vitória agora na Copa do Brasil. É, teve sorteio hoje de manhã. Hoje de manhã, a gente podia mostrar Então, isso. foi o Zinho que sorteou. Mas já saiu o sorteio também dos mandos? Dos Essa é agora à horários? tarde. É agora à tarde. Horário. Por que não faz tudo igual? Pra poder ter dois Eles eventos. precisam ir almoçar. Trabalharam muito de manhã, eles precisam sair pra almoçar. Mexeram só as bolinhas lá, ó, esse pega esse, o cara tá cansado. Tem que descansar um pouco, Precisa rolar sai um pra evento, almoçar, um jabazinho. faz uma É, massagenzinha. Não sei o É, quê. mais, mais imagens dos patrocinadores, vocês têm que Como é entender. que fez? Fez o quê? Assim, ó, você viu Quem o fez? Zinho? Foi o Zinho, o Zinho, o Zinho. Olha aqui. Ó, se você não gostou do sorteio da Copa do Brasil, @Zinho no Twitter. Você reclama. Boa. Ó, quem joga em casa, Corinthians decide em casa contra o Vitória. Saiu já? Saiu já. Palmeiras contra o América também decide em casa. Flamengo decide em casa contra a Ponte. Vasco contra o Bahia. A Chape decide em casa contra o Atlético Mineiro. Cruzeiro decide em casa contra o Atlético Paranaense. Luverdense decide em casa contra o Santos e o Grêmio contra o Goiás. Mas pro Corinthians seria interessante aí se o primeiro jogo E o fosse que, em que São nós Paulo. estamos falando do ele Corinthians? Ninguém vem de quer 12 saber do viagens. Corinthians. Já Não falamos tem imagem três do horas Roger do Falar Corinthians. agora do Corinthians, ô Mané. Olha lá, você Pro pediu. tá lá. Corinthians seria interessante. O que seria interessante pro América? Pro Corinthians seria interessante. O Não, Corinthians quero que ele você faz fale dois de jogos todos, fora com de casa. isonomia. Que mais? O que seria interessante pro América agora? Pro Olha lá, América, olha lá. se Olha lá. ele não pegasse o Palmeiras, seria extremamente O que interessante. seria pro interessante América. pra Ponte Preta? A Ponte Preta tem que rezar pro Flamengo não ressuscitar em cima Gente, dela. é mata-mata. A 50 partir dessa milhões fase da campeão Copa do Brasil. Pode chegar a isso. Pode chegar a 50 milhões. Não, Pode chegar. Pode chegar mais. Não. 50 milhões se for campeão. Pode chegar a 69. Ah, 63, 65. É. Se vier, participam da As frases vier desde as fases aquelas anteriores, fases preliminares. São os casos de Ponte Preta, Luverdense. Luverdense, que Não, se mas esses não classificaram. correrão esse risco de ganhar. São 5, na Luverdense verdade. não. São os 5 que se não ganharam. Luverdense é a Copa Verde. Luverdense São chegou 5 que agora. se classificaram com os resultados desse Você acha que a desse fim de Luverdense semana. pode beliscar a Copa do Brasil? Ah, com todo respeito aí, que ganhou a Copa Verde, né, o Luverdense. Foi. Mas ele não corre risco de Gente, ganhar. mas vocês se chama esquecem que é Luverdense. Copa do Brasil, Sério? gente. Ganhou a Copa do Brasil já Verde, teve Paulista Luverdense. campeão, Criciúma, Juventude. Luverdense. Calma aí, né? Mas peraí, o senhor está mata-mata. citando, eu esperava agora que o senhor fizesse uma análise mais abrangente. O senhor... Vossa Senhoria. Vossa Senhoria. não. Vossa Senhoria. Porque o Isso. senhor sabe que nessa fase que esses times que o senhor citou ganharam a Copa do Brasil, não participavam os times que estavam na Libertadores da América. Sim, não Esse ano participava, estarão. mas é competição de mata-mata, mano. É mata-mata. Mas, ô Silva, esse É ano os times que mata-mata. estão na É Libertadores... lógico que o Santos vai ser entende-se que favorito. eles são mais fortes. Lógico que o Santos vai ser favorito contra o Luverdense. Mas dá pra você imaginar uma zebra ou outra nesses 8 jogos aí. Qual zebra você acredita que aconteça aí? Vamos lá. Ó, não sei, de repente. Qual do pote 2 pode surpreender quem tá no pote 1? Vamos lá. Por exemplo, o Atlético Paranaense Flamengo. contra o Cruzeiro. O Atlético Paranaense contra o Cruzeiro. Do Ponte pote e Flamengo Pera um é pouquinho. um jogo que Ponte- pode dar Ponte surpresa. Preta e Flamengo. Pelo jeito que o Flamengo joga, pelo desinteresse, pela falta de vontade. Duvido. De sangue do Flamengo, só se mudar lá. Eu acredito mais no Atlético contra o Cruzeiro do que na Mas Ponte eu acho que contra o a Flamengo. Cruzeiro é quase o mesmo nível. O Flamengo, Só uma coisinha, tudo ali. o Flamengo Náutico, Esse jogo é perdeu a pau a pau. vaga. Então vamos lá, mais um aí E trocou- desculpa, Pascoal, do pote 2, Bahia contra o Vasco.
Também. Bahia Esse é um contra o jogo Vasco é pau a esse pau. equilibrado. É Esse pau a Mas pau. são times de primeira divisão. Mas tudo bem. São times de primeira Mas divisão. é que a Copa do Brasil nos proporciona situações A Luverdense, de surpresa. o Luverdense. O Luverdense. O Luverdense. O Luverdense. Poxa, vai jogar contra o Santos. Aí seria uma grande zebra. Pela diferença em termos de situação. Tudo bem. Agora, o Náutico entrou com um pedido para eliminar a Ponte Preta com a autorização de 2 jogadores que jogaram na fase anterior. A Ponte tem o documento da CBF. Diz que tem o documento da Caramba, CBF. Pascoal, dá uma pausa. Mas é você pode importante falar. isso aí, Benja. No Vamos lá, você não tem que chamar o link, o Rodinei ao vivo aí, Nossa, pô. vai acabar o mundo, porque o Rodinei vai Não falar. sei, vai saber o que ele vai falar. Essa pressão toda, os torcedores foram lá, puxaram os muros, né? Tem uma certa insatisfação, uma incerteza. Como é que vocês entram nessa partida do Campeonato Brasileiro contra o América? É uma partida de despedida especial do Júlio César, mas ao mesmo tempo vocês também têm que dar essa resposta para o torcedor. Com certeza, a gente entra nessa partida de amanhã esquecendo um pouco do que passou já da Libertadores. A gente sabe, como eu disse, independente de ser despedido do Júlio César, a gente tem que dar uma resposta para a torcida. Tem que entrar amanhã, tenho certeza que o Maracanã vai estar lotado, porque o Júlio é um grande ídolo de todos. E a gente vai em busca dos 3 pontos. A gente tem que entrar muito focado, ver o que o professor Maurício tem para passar para a gente, últimos detalhes, e amanhã é só pensar na vitória. Hoje teve sorteio na Copa do Brasil e o adversário justamente vai ser uma equipe que você conhece muito bem, a Ponte Preta. Queria que você falasse sobre esse confronto nas oitavas. Pô, então, acordei hoje de manhã, apareceu lá o sorteio contra a Ponte. É um time que eu tenho um carinho enorme, todo mundo sabe. Vivi 2 anos e meio da minha carreira lá. Foi a Ponte que me projetou para hoje estar num grande clube como o Flamengo. Pô, vai ser um confronto muito difícil. A gente sabe que a Ponte Preta é muito forte dentro do Moisés Lucarelli, mas como eu disse, a gente defende o Flamengo e é sempre buscar a vitória e com certeza vamos buscar a classificação contra a Ponte também. Dinei, após o jogo com o Santa Fé, após o empate, os jogadores foram perguntados, obviamente, sobre essa dificuldade de avançar na Libertadores, mais um empate em casa. O Diego falou que tem certeza que vai se classificar. Ontem o Júlio César falou pra gente também que pelo tempo que ele convive aqui com o grupo, ele não tem dúvidas de que o time se classifica. Você, o que você pode dizer a respeito? O Flamengo classifica? Cara, o Diego é um dos mais experientes do nosso time, o Júlio também. A gente não tem dúvida do trabalho que tem sido feito, tenho certeza que a gente vai conseguir essa classificação. Empatamos 2 jogos dentro de casa, mas como eu frisei muito bem em outras entrevistas, ano passado a gente ganhou as 3 partidas aqui no Maracanã e perdeu as 3 fora, não conseguimos uma classificação. Agora, ao contrário, temos 2 empates, uma vitória fora. Agora é buscar o resultado positivo contra o Santa Fé e decretar a classificação com o Maraca lotado contra o Emelec. Nessa partida... Então tá aí, vocês estão acompanhando o Rodinei, o Rodilindo, ao vivo, dando a entrevista coletiva lá no Ninho do Urubu. E agora, a pedido, senão, hoje ele tá num melindre, o seu Flávio Gomes. Imagens, ele ficou, pô, não vai ter. Vamos ver aí o Roger já treinando lá no CT do Corinthians, CT Joaquim Grau. Olha o Roger ali, o Roger tá ali de colete amarelo. Olha lá, tá, vai dar um trote. Olha lá, começou a correr. Os cones, olha lá o Roger. Atenção que se ele O tempo tá bom em São Paulo, hein? O tempo tá bom, o cara tá sol. Olha o Casim, cara. Olha o Casim, cara. Que é isso? O que o Casim tá fazendo ali? Será que já viaja pra Curitiba, já? Não, é complicado, Benja, porque, ó, vamos lá. O Corinthians ele vai pegar o Paraná agora pelo Campeonato Brasileiro no domingo às 11 da manhã, é fora de casa. Depois contra o Vitória na Bahia, também fora de casa. Vai de avião, né? E depois o Atlético Mineiro mais uma vez fora de casa. Nossa, coitado. E aí, quer que eu Muito chore tempo também? fora, velho. Vai a pé? E se o cara não tiver alguém pra cuidar do cachorro, como é que fica? 3 jogos fora. Não tem mulher, não tem parente. Pascoal, bom, chega de ver o Roger já tá treinando. Não, é bacana, olha que bacana. Pascoal, tem... Não, Pascoal! Essa imagem é uma vitória, cara. Nossa, você dá umas viajadas. Eu, hein? Meus caras dão uma viajada. Eu vou falar um negócio pra você. Os caras falam todos ao mesmo tempo ainda. Gente, Pascoal, às vezes ele tem razão. que não é o nosso. Tem toda razão. Você curtiu o Roger treinando? Ô, Pascoal, Tava voando, cara. habemos alguma novidade em relação ao treinador do Flamengo? O negócio do Sidorf andou, tem alguma coisa ou não? Não. Hoje é uma sexta-feira morna, né? Nesse sentido de Sexta-feira, eu vou dizer um negócio pra você. O Flamengo tinha que se sacudir. Não, parece que não tá acontecendo nada. O Flamengo... Peraí, Flavinho, como é que o Flamengo tem que se sacudir? O Flamengo tem que se sacudir e rápido, e ligeiro,
Porque não dá, gente, não dá. Não tem condição Peraí. Flavinho, como é que o Flamengo tem que sacudir rápido e ligeiro? Sacode. Nossa, no avião a gente vai se divertir. Eu tô com Não vai, eu tô fazendo um monte de lista. Você mudou o voo? Mudei. Não mudou nada. Mudei, Eu fiz um monte de lista. É? De coisas que eu falo, Flavinho, assim. Nossa. Vai, fala. Mas tem outras pessoas que você quer viajar junto. Vai o Edmundo aqui, o Zinho aqui. Eu vou de primeira, palhaço. Vai, Pascoal. Bom, eu acho que vai. para ser o time do tamanho do Flamengo, da expressão do Flamengo, viver o que está vivendo o Flamengo, com a falta de um nome definitivo para o treinador, esses instantes vividos pelo Flamengo, não sei se é problema político, seja lá o que for, o lado político, esse grupo político não quer perder o comando, deixar para um outro, essas coisas aí eu não sei como é que funcionam, especialmente no Flamengo, se há esse tipo de situação. Eu sei que o Flamengo está passando uma vergonha atrás da outra e chega um momento que você tem que cansar de passar vergonha. Você não pode ser igual o Mano, passar uma vergonha na esquina você fica pegando. Não dá pra ser assim. Diferente, não, pelo contrário, eu não sou covarde. Eu desafio os profissionais. Foi defender o Pascoal no começo do programa? Pelo contrário. Aí só vai na boa, o Pascoal só vai na boa. Lá. Eu Ele não... te deu uma raquetada agora, que não sobrou eu não pedra nego sobre fogo. pedra. Eu não nego fogo, tá certo? Eu vou disputar uma partida contra os profissionais, eu não pipoco não. Eu não pipoco não. Então, seu Oswaldo Pascoal, eu concordo contigo. O Flamengo ele precisa de um pouco mais de Olha, gás ele te ali. deu uma punhalada, senão você é baba-ovo Isso dele. mostra, não. Aí, mano, mostra que você é um Isso cara mostra- normal. isso mostra isso que eu aí. sou um cara do Assimila bem. o golpe e sai jogando. Não, é isso aí. mostra que eu não tenho Silva rancor. Júnior, quem vai ser? Não Larga tenho o rancor. celular aí, Silva Júnior. Quem vai ser treinador do Flamengo? Por enquanto é o Maurício Barbieri. Por enquanto vai com o que tem, fazer o quê? Barbieri, né? O Flamengo, Esse é o Barbieri, não é o Manieri, hein? o Vogal, né, que é o homem. Vogal? Não sou vogal. Não, vogal é A, é I, O, U. Quais são as vogais? Explica pra ele. A, é I, O, U. Nossa, Sormani, velho. Como é que chama o cara lá, meu Deus do céu? O diretor do Não, Flamengo. mas vogal, cara. Gente, como é chuco, Vocal, cara. Como é que é? Não, pede pra produção. Produção, como é que chama? Produção, ajuda aí, novo caramba. Diretor. Miquelete foi almoçar. Ah, foi almoçar. Eu vejo aqui. Noval. Nossa senhora, igualzinho, hein? O cara Que falou maravilha. Tá bom, tá bom. Quais são as vogais? Burro, que nem a porta, velho. Vogal, A, E, I, O, U. Eu tenho um amigo meu que é o O Antônio... Noval. Antônio A, Eu tenho um amigo meu o Pedro... Eu tenho um amigo meu que é o Antônio Consoante, conhece? Contei aquela piada que o cara foi registrar o filho dele no cartório. De novo? Outra vez? De novo, não. Não, fala aí do o cara Noval. chegou, o cara registrar o filho. Não. Como é que vai chamar? Arquibancada do Corinthians. Aí o cara assim, mas o senhor não pode colocar esse nome no seu filho. Mas como não? Um amigo meu colocou Geraldo Santos. Só tem um cara que ri. Tá lá. Ah, é boa. Quer pagar pau dele. Não, é Piada boa, é piada boa, é boa. Mas, ô Benja, O Noval, só pra falar agora. Arquibancada do Corinthians, O Noval, tá bom. ele tá apostando no Barbieri. E ele tem, nesse momento, a confiança do presidente Eduardo Bandeira de Mello. Mas, sinceramente, o Flamengo, olha... Gente, vamos falar o português claro, senhor Mano, como eu sempre digo. O Flamengo tá perdido, Sem tá mengocentrismo. parado. Não dá pra fazer um campeonato brasileiro e uma Libertadores com um treinador tão inexperiente, num clube tão pressionado quanto o Flamengo. Mas já que ele Já está... tem muito tempo que o Flamengo tá embaçando, enrolando pra contratar um treinador. Não se fala em ninguém, tirando o Sidorf, que foi o nome que... Não, foi o nome ventilado na Gávea, entendeu? Mas fica Não é ventilando, ventilador, convicção, agora... nada. Ventilando, gente. Como é que ventila o nome? Mas o Sidorf tem mais 5 jogos lá pra Flamengo, tentar como é que salvá-lo a ventila? Corunha. Flamengo, como é que seja. ventila o nome? só pra passar E o informação, nome? bem. E o nome? Amanhã às 7 da noite Sim, no caralho. Maracanã acontece a despedida do Júlio César. Contra o né? América Mineiro. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos. Pelo menos a torcida do Flamengo tem. Estão esperando 50 mil pessoas amanhã. O que é justo. Olha aqui, bem nós mesmo. vamos fazer... Quanto tá o ingresso? Nós vamos barato. fazer um intervalo. Nós vamos fazer um intervalo. Na volta, nós vamos falar. Torcida do Atlético lá, brava, foi protestar contra jogador no aeroporto. Nós vamos falar do Cruzeiro. Mas, como diria o Wagner Martins, mas antes do intervalo, se não chamar isso, ele vai ter ataque histérico de novo. Vou contar bastidor. Hoje ele chegou aqui, bateu na mesa, falou um monte pra produção. Então tá aí, Pascoal, o ranking da Pascoal Records que você pediu. Olha o tempo, hein? Vamos lá. Ouvides, On the night. Ouvides on the night. guitarra humana aqui da UAMA
Galopera? Não. O Arislan? Não, no meu ranking tá errado. Pink Floyd. No meu, esse mas eu ranking... achei que O Faroeste subiu. ó. Esse Tá em ranking, quinto, subiu agora. esse ranking está errado. Errado. Pascoal, aqui mais... Porque o melhor... Não, mas são as mais tocadas. O número 1 é o Galopeira. Só que são as mais O tocadas, número 2 Pascoal, não é o que você mais gosta. O número 2 é o Faroeste. Esses são os dois primeiros. Os outros vocês podem escolher. Atendendo o seu pedido, vamos ouvir o que você gosta e vamos pro intervalo. Na volta, tudo lá do Galo e do Cruzeiro. Vamos lá. Ai, não, é aqui. Foi um baile em Assunção. Sim, mas é ela que faz. Estamos de volta ao Fox Sports Rádio. E olha, não é não, pô, senhor, você precisa abrir a cabeça, open your mind. Vamos ver, o Cruzeiro ontem empatou. O Cruzeiro tem uma situação aí complicada, mas eu acredito que o Cruzeiro tem tem jogos em casa. tem os melhores treinadores do Brasil. Mas ele tem dois jogos O Cruzeiro irá reverter. Mas ontem também, na entrevista coletiva, o Pascoal, o Mano Menezes e um jornalista lá meio que se estranharam. Vamos ver. Mano, você falou aí de voltou à competição. Vai precisar de um 100% de aproveitamento, talvez, para o Cruzeiro buscar essa classificação. O Cruzeiro nunca foi eliminado em uma fase de grupos da Copa Libertadores. E não vai ser, não estamos falando em eliminação ainda. Quando for eliminado, para não ser. Quando for, nós vamos falar daí. Eu estou falando para não ser. Não, mas não tem eliminação, nós não vamos falar. Eu posso perguntar, mano? Mas não tem. Não, eu posso perguntar. Mas nós vamos falar de eliminação agora por quê? Quando for eliminado, você fala de eliminação. Não tem nada que falar em eliminação. Por tudo que foi montado, por este elenco, 2 gols marcados apenas em 3 jogos, 2 empates e uma derrota, é o que está dentro do planejado ou você considera pouco para a expectativa que foi criada em cima deste elenco? Quando chegar ao final das 6 rodadas, nós vamos falar o que o Cruzeiro produziu na fase classificatória, o que é bom, o que é ruim e se atingiu os objetivos ou não. Mas lá na 6ª rodada, que é a hora de falar. Agora é a hora de falar desse jogo. Esse jogo era um jogo difícil, fora de casa, contra um adversário difícil de ser enfrentado. Acho que ninguém pode achar que não é difícil jogar com a Laú aqui. E a equipe deu uma resposta boa. Não conseguiu vencer porque não se consegue às vezes, teve 4 boas chances de fazer e vai ter na nossa casa na quinta-feira que vem. E os cruzeirenses sabem de que lado eles têm que estar e as pessoas que eles têm que ouvir nesse momento. Mas depois nós vamos fazer as nossas avaliações. Ô, Flavinho, a gente tem visto ano passado... Não, foi agora com esse ano com o Oswaldo Oliveira com... Ah, foi esse ano? Foi esse ano. Foi com o Oswaldo Oliveira, vamos ver. Tem aí, produção? Um repórter, da Rádio também, Itatiaia, né? Leonardo Gomes. Pesem esses fatos, logística, situação climática. Durante os 90 minutos de jogo, o que pareceu é que o Atlético não sabia se atacaria pelos lados, se tentaria contragolpear o Atlético acreano, se buscaria um jogo... Posso completar, por favor? Não pode, porque você sempre faz essas perguntinhas mal intencionadas. É verdade. Não, você não está perguntando o jogo. Você está dando a sua opinião. Quem tem que dar opinião sou eu, não é você. Você faça... Não, então você opinou. Você disse que não sabia onde que o time estava jogando. Não. Você está enganado. Não seja tendencioso. Se você fizer uma pergunta, eu te respondo. Você está querendo colocar palavras na minha boca e eu não vou aceitar. Então faça a pergunta. Por onde o Atlético buscou atacar hoje? Mais pelos lados, mais pelo centro? E como ele procurou se defender? Porque em vários momentos... Não tem porquê. A sua pergunta é essa? Não, estou te perguntando como. Qual foi a estratégia para o jogo? Nós atacamos de todas as formas que nós conseguimos. Planejamos, treinamos, fazer as jogadas pelo lado do campo, planejamos as jogadas de bola parada, planejamos os contra-ataques em velocidade que aconteceram. Nós criamos várias oportunidades no primeiro tempo, criamos várias oportunidades no segundo tempo. O árbitro podia ter dado 2 pênaltis e nós saímos daqui com 3-1 ou 3-2. Então, eu acho que essa é a síntese. Agora, quem não tem boa vontade, quem quer usar o lado pejorativo, faz o tipo de pergunta que você fez. Só que você repete isso, todas as vezes você repete a mesma coisa. E eu, calmamente, tenho administrado. Mas hoje a sua insistência, muito difícil, muito difícil. Claro que tem, nós estamos classificados, rapaz.
Vocês não estavam falando do Botafogo ontem? O Atlético está classificado. Isso é positivo. O Atlético está classificado. Isso é positivo. Ou não está? Você imagina... Mas quem disse que ele vai repetir? Você pode garantir isso? Não, não adianta. Não, eu estou deixando. Você é que não quer perguntar, você quer fazer análise. Você quer fazer análise. E comigo... Não. Comigo não. Você faz análise na sua interpretação do jogo na sua rádio. Aqui você faz a pergunta e eu respondo. Eu é que te agradeço. Eu é que te agradeço. Sobre o Eric, você deu a chance para ele hoje, ele disse pra gente que ficou sabendo hoje à tarde. A mudança foi realmente técnica. Você, ô babaca. É você. Isso. Tá pensando que tá falando com quem? Tá pensando que tá falando com quem? Olha aí. Só você ouviu. Só você ouviu isso. Ô, Flávio Gomes, isso aí, você viu, o Mano Menezes estava bravo lá com o repórter, isso aí foi o Oswaldo também, pela Copa do Brasil contra o Atlético Acreano. Isso aí é um problema de clubes, de cidades grandes que tem apenas 2 clubes grandes, é isso? É. Esse é um problema porque, em geral... Você achou que o Mano foi grosseiro com o repórter ou o repórter foi grosseiro com o Mano? Achei que desnecessário. Em geral, quase sempre tudo é desnecessário, né? Tanto da parte de quem pergunta quanto da parte de quem responde. Esse caso do Oswaldo a gente já discutiu longamente, mas necessidades de grandes rivalidades, o que acontece é que, por serem muito rivais os times, as empresas jornalísticas só conseguem deslocar para setoristas dos clubes torcedores, caras que torcem para esses times, em geral, né? E caras que torcem para os times, em geral, se comportam muito como corneteiros. E aí embutem em perguntas, em geral, embutem a críticas, embutem... Quando eu acho que o repórter tem de perguntar sem colocar a opinião dele o tempo inteiro em qualquer pergunta. Eu acho isso meio... Mas isso aconteceu no caso do Oswaldo, né? Do Mano ontem, acho que não, né? O cara estava fazendo uma pergunta para ele. Ele perguntou... Eu acho que sempre há. Eu estou analisando o que eu vi. É que ele já estava falando da eliminação, né? Porque aí... O Cruzeiro nunca foi eliminado. O Cruzeiro nunca foi eliminado na primeira fase. Põe de novo o Mano Menezes. Mas eu não estou defendendo o Mano, não. Eu acho que o repórter tem o direito de fazer a pergunta com opinião. Também tem o direito de fazer. Você pode achar ruim o jeito. Eu não gosto. Eu acho que o tipo de pergunta que um repórter deve fazer, ela não deve ser editorializada, não deve ter opinião tão embutida. Mas mesmo quando acontece, eu acho que cabe ao entrevistado respirar. Como é que você faz? Hortência, não é isso? Eu faço hortência. Respira fundo e responde. Você não precisa ficar distribuindo coisa para todo lado. O Cruzeiro vai conseguir classificar? O Cruzeiro Eu acho que vai. O grande problema do Cruzeiro foi ter empatado com o Vasco no Mineirão, né? Mas aí o Cruzeiro tem jogou mal, botou 2 bolas na trave, o Cruzeiro vai pegar esse time em casa agora, né? E vai ganhar. E vai pegar o Racing em casa. Pera um pouquinho. O Cruzeiro ia pegar o Vasco em casa e ia ganhar. Não ganhou. A tendência é ganhar. O Cruzeiro jogou bem essa partida. Poderia, inclusive, ter vencido o jogo. Teve mais volume, criou oportunidades. Essa camisa nova com vermelho. Essa é uma comemorativa aí. Mas pecou ali no passe final, no arremate, etc e tal. Teve volume, jogou bem. Tá? E a tendência é pegar esse mesmo time no próximo jogo e ganhar. Mas a tendência era também se recuperar da goleada diante do Racing do 4-2, ganhando do Vasco no Mineirão. Não ganhou. Esses 2 times decidem a vaga, eu acho. Olha aqui. Cruzeiro e o... O Racing está classificado. Então, exato. E a segunda vaga é Cruzeiro contra o André Santana fala aqui, olha, esse repórter... Os 2 podem cair fora. Parece que ele fala aqui que esse repórter e o Mano Menezes já tem não se bicam. Algum problema aí. Porque por ele ter dado essa resposta, na cara que já deve ter alguma coisa, né? Olha só a chegada do Atlético Mineiro, Pascoal. A torcida foi lá protestar. No empate, depois do empate com o simpático Ferrão. Pô, mas classificamos, não foi? O Atlético se classificou, mas a torcida ficou na bronca com o time. Foi o time praticamente reserva que atuou aquela partida. Rapaz, tem umas espingardas ali que eu vou dizer agora. Cacetete, espingarda. Isso aí é de peroba, cara. Uma borrachada. Não é borrachada não, uma paulada naquela. É paulada mesmo, pastor. O cara sai quicando, hein, mano. Agora a torcida... Eu acho que a torcida pode reclamar, pode protestar, só não pode agredir. Quer protestar, quer reclamar, quer falar, tudo bem.
Ó a frase do Ben já aí, ó. Joga no amor, joga joga no amor, terror. ou joga no terror. Isso é frase muito Ben já manjada. prega. Olha lá. Todos eles usam. Esses caras que estão, os caras que usualmente vão para fazer isso, são os caras que vão para o confronto. Já teve o confronto com a polícia na saída do aeroporto, e depois teve uma brigaiada entre eles sem necessidade. O programa. O Bertozzi mandou uma informação legal aqui, só rapidinho. O Cruzeiro jogou com essa coisa vermelha aí porque a fornecedora do Cruzeiro está fazendo camisas com homenagens às seleções que vão à Copa. E essa é para a Islândia. Essa aí é uma alusão à Islândia. Obrigado, Bertozzi. Valeu. Ele precisa fazer da Polônia, que segundo o Pascoal, a Polônia vai eu serei torcedor da Islândia na Copa do Mundo. Também da Islândia, da Croácia e da Nigéria. Pascoal, eu preciso encerrar o programa. Muito obrigado. E é uma vergonha que o senhor não lembrou. O quê? Amanhã. 21 de abril. Joaquim José da Silva Xavier, traído e não traiu jamais. A Inconfidência de Minas Gerais. Amanhã tem Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, no Aqui com o Bem, uma entrevista bacana demais. Domingo tem reprise de 11h45, amanhã 1 da manhã. E agora Fox Sports de primeira com a Daniela Boaventura. E nós estamos de volta segunda-feira. Tchau, gente. Valeu. Rock and roll na veia pra todo mundo, hein? Yeah! Tchau. Calma.